Como a Bíblia pode me ajudar a ter uma família feliz? Você crê que pode ter uma família feliz? Quem vai lhe ajudar a ter uma família feliz? Deus. Através do quê? Como Ele vai falar com você? Como é que Ele vai lhe ensinar como ter uma família feliz? Pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Então, todos nós desejamos que a nossa família seja feliz. É verdade? Todos nós desejamos que a nossa família tenha uma razão, tenha um propósito. E nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada as orientações para que isso seja uma realidade. Será realidade, em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Que leitura? Da palavra. A exortação. Exortação não é bronca, exortação é encorajamento, amém? Arrumar as coisas. E ao ensino. Então, se tem algo que nós precisamos nos aplicar, é na leitura da palavra, no encorajamento e no ensino. E é isto que o altar vai fazer nesta hora. Amém? Vai lhe dar a palavra, vai lhe exortar, lhe encorajar e lhe dar ensino da parte de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós nesta hora, Senhor, estamos aqui para aprender de Ti, Jesus. A Tua palavra nos ensina a chamar ao Senhor de mestre. Mestre é aquele que ensina, é aquele que tem algo para ensinar, é aquele que conhece o que ensina, é aquele que vive o que ensina. Portanto, Jesus, nós aprenderemos de Ti nesta hora. Nós cresceremos na graça, nós cresceremos no conhecimento de família, conhecimento bíblico a respeito de casamento, Pai, a respeito de filhos, a respeito de pais. Jesus, será realidade uma família feliz para cada um de nós aqui, Jesus. Porque nós estamos aqui para ouvir, para aprender, para nos encorajarmos mutuamente, Senhor, para nos exortarmos, para nos aplicarmos na palavra e para praticarmos aquilo que estamos aprendendo. Portanto, Jesus, família feliz para nós não é utopia, não é um sonho distante. Família feliz para nós, Jesus, é realidade, é visão de Deus. É fé no coração, Jesus, trazendo à existência aquilo que ainda não existe, mas que está no Teu plano e no Teu desígnio para nós. Recebemos esta palavra com ações de graças, crendo que ela virá acompanhada de grandes sinais, prodígios e maravilhas. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e toda a família bendita do Senhor diga amém. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Bispa Silmara. Amados do Senhor, família de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, mais que vencedores, aqueles que são salvos para sempre, cujos nomes estão inscritos no livro da vida e de lá ninguém pode apagar. Irmãos que receberam de Deus vida eterna e enquanto estiverem nesta terra, vida abundante. Eu queria começar falando que em maior grau não há nenhuma outra instituição nesta terra que incorpore todas as funções da sociedade que não seja a família. A família tem o grau maior de funções que incorpora tudo que a nossa sociedade precisa. É dentro da família que nós experimentamos, por exemplo, os padrões de autoridade. Nós conhecemos a questão de autoridade desde a mais tenra idade, com a relação que temos com os nossos pais,
ou com os nossos avós, ou com os nossos tios, com as pessoas que nos criam. É dentro da família que nós experimentamos os padrões de organização, de quem é quem, o que cada um faz, como é que se vive numa casa, todas as pessoas juntas. É dentro da família que nós experimentamos os padrões de economia, que nós aprendemos sobre dinheiro, sobre ganho, sobre gasto, sobre poupar. É dentro da família que nós experimentamos os padrões de educação. Educação vem do berço. Nós começamos a receber os padrões de educação, cada um de nós, através da família. É dentro da família que nós recebemos os padrões e experimentamos os padrões de fé e também de devoção. Todas as famílias creem em alguma coisa, e aquilo que elas creem é passado para os seus filhos. Então, a fé em algo, ainda que não seja o algo certo, Jesus Cristo, único, Senhor e Salvador, verdadeiro Deus, a questão da fé, de uma ideologia, de uma devoção, também é experimentada dentro da família. Então, a família é o embrião da sociedade, é da família que surge a sociedade. A família é o nascedouro, é a fonte dos padrões da sociedade. Quando nós olhamos a nossa sociedade toda esboroada, toda cheia de erros, de padrões errados, nós podemos ter um raio-x, uma fotografia de como anda a família brasileira. Não vou falar nem do mundo todo. Porque se a sociedade tem padrões errados, padrões corrompidos, se não tem padrões de educação, de economia, é porque estes padrões estão falhando dentro das famílias. Então é muito sério o que nós vamos tratar, porque nós precisamos da família. Todos nós precisamos da família, mas se a família não nos dá aquilo que Deus determinou que seria dado pela família, o que nós temos a tendência de fazer? De procurar alguém que nos dê, de procurar um lugar que nos dê. Então é por isso que as pessoas estão envolvidas mais e mais com as propostas do mundo, com as propostas da sociedade. Porque as promessas de alegria, de euforia, de felicidade, de riqueza que tem lá fora são enormes. Porque lá fora é dominado pelo diabo. E ele sabe como iludir, como enganar, como criar expectativas. Porque o homem tem uma coisa na carne chamada concupiscência. E o Senhor diz que nós somos muitas vezes traídos pela concupiscência dos olhos. Então, nós vemos coisas e nós somos como um ímã, atraídos para aquilo lá. E o mundo é cheio de atrações mentirosas, que na verdade elas camuflam abismos. E quando você vai para um abismo, você sabe o que a Bíblia diz? Um abismo chama outro abismo. Então, nós precisamos de uma família de Deus. Nós precisamos de uma família bíblica. Nós precisamos de uma família para desfrutar de muitas coisas. Em primeiro lugar, de intimidade. Segundo lugar, de relacionamentos sólidos. Nós precisamos de uma família para desfrutar de segurança. Nós precisamos de uma família para garantir continuidade da nossa espécie. Então, tudo isso foi programado por Deus. Tudo isso foi preconizado por Deus. Por isso, mais de 95% das pessoas na Terra se casam. Apenas 5%, menos de 5% não se casam. Por quê? Porque famílias são fundamentais em todas as culturas. E isto é um plano de Deus. Se você for para qualquer lugar, você vai ver ali família. Se você for lá para a África,
para lugares onde há ainda povos nômades, perambulando ali pelos vales, ou pelos desertos, ou pelas montanhas. Você vai ali entre os povos nômades e você vê família, núcleo familiar. Você pode ir para o Polo Norte, para o Polo Sul, você pode ir para os lugares mais difíceis de se viver nessa terra. Você vai encontrar ali no Polo Norte esquimós, por exemplo, núcleos familiares de esquimós. Então, nós temos que entender que a família, ela proporciona segurança, relacionamento, intimidade, continuidade da espécie, e mais de 95%, não é, das pessoas da Terra se casam. Ora, nós estamos entendendo que isso é um plano de Deus. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: se isso é um plano de Deus, por que os casamentos na Terra duram, em média, 10 anos? Ora, que plano lindo, maravilhoso. E por que os casamentos duram por volta de 10 anos? Então, amados, nós já estamos aqui na igreja há 4 cultos tratando de uma redefinição das questões de família. Porque nós vivemos em uma sociedade que desaponta muito nas questões familiares. A sociedade, ela não está nem aí para a família cristã. A sociedade não está nem aí para o modelo de Deus sobre família. Então, nós não somos do mundo, nós já fomos tirados do mundo. Nós somos famílias evangélicas, nós somos cristãos, nós somos salvos por Jesus Cristo, nós somos novas criaturas, nós fazemos parte agora do reino do Filho, do amor de Jesus Cristo. E como famílias evangélicas, nós temos que aprender o que a Bíblia ensina sobre família. O que a Bíblia ensina sobre as situações que confrontam a família. O que a Bíblia ensina sobre a nossa posição na sociedade como famílias de Deus, como famílias benditas nesta terra. E também temos que aprender como orientar as nossas famílias, porque nem todos das nossas famílias são salvos, estão inseridos nesse contexto bíblico. E se não estão salvos e inseridos neste contexto bíblico, estão inseridos no contexto do mundo. É por isso que muita gente cristã sofre, porque a casa, na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer alguma coisa, fica dividida. Existe um posicionamento de quem é cristão, um posicionamento bíblico, espiritual, e outras pessoas têm outros posicionamentos, nada bíblicos, nada cristãos. Então estão aí os conflitos, as dificuldades. E nós, conhecedores da palavra, da genuína graça, nós temos sim o dever de orientar, o papel, a função de orientar os membros da nossa família. Porque não foi à toa que o bispo leu hoje aqui, não é? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos... Então, se nós queremos ver membros das nossas famílias libertos desta escola maldita que é a sociedade, que jaz no maligno, libertos de conceitos ou preconceitos, coisas alheias à palavra de Deus, nós precisamos orientá-los com a verdade, nós precisamos levar libertação a essa gente. Amém? Por isso que eu disse no início que você tem que fazer essa palavra correr, de alguma forma. Se você não consegue pregar, falar, você dá o seu testemunho, sim. Mas você pode acompanhar isso de uma leitura, você pode dar para esta pessoa ouvir alguma coisa, porque é pela palavra que esta verdade vai ser exposta e haverá a libertação. Amém? Então, somente com os ensinamentos da Bíblia Sagrada é que nós conseguiremos mostrar todo esse plano de Deus com perfeição, dentro da nossa casa e para quem mais o Senhor nos enviar. Amém? Então, feita a introdução, ponto número 1, modelo bíblico da família. Nós temos que insistir um pouco com isso, porque hoje em dia, a própria sociedade, o governo do Brasil, aqueles que têm o domínio legislativo e judiciário,
já apoiaram um modelo de família contrário à Bíblia Sagrada. Já está aí, tramitando em tudo quanto é lugar, a questão do casamento homossexual. A adoção de filhos por casais gays. E por aí vai. A herança, a questão de salário, a questão de patrimônio. Então, tudo isso já está sendo aprovado pelos órgãos competentes que têm autoridade, contrário tudo isso à Bíblia Sagrada. E nós, amados, como igreja, nós não podemos silenciar. Nós não podemos dizer, tá ótimo. Fazer o quê? Tudo bem, né? O que nós vamos fazer? Nada disso. A igreja tem que ter uma posição bíblica. E a posição bíblica é claríssima. Estou falando isso desde a primeira mensagem. Então, veja, por exemplo, Gênesis 1, 28, esta ordem do Senhor. E Deus os abençoou e lhes disse. O que Deus disse para um casal, homem e mulher? O que Deus disse? Sede fecundo. Não dá para ser fecundo, não dá para dar essa ordem para 2 homens. 2 homens não podem ser fecundos e multiplicar-se. 2 mulheres não podem ser fecundas entre si e multiplicar-se. Então nós temos que redefinir, porque há dentro da igreja cristã hoje aceitação de coisas que são contrárias à natureza, contrárias à vontade de Deus, contrárias ao que Deus estabeleceu. Uma coisa é você ter respeito pelo ser humano, que faz as suas escolhas e vai responder diante de Deus. Outra coisa é você apoiar, aprovar, ser conivente e dizer que não tem problema. Isso é outra coisa. Isso é falta de posição bíblica. Isso é falta de temor de Deus. Isso é falta de assumir a função que Deus nos deu nesta terra, que é sal, salgar, temperar, é luz, é levar luz para que as trevas se dissipem. Então nós temos que ter isso muito claro e assumir essa posição como igreja de Cristo nesta terra. Amém? O Senhor disse, sede fecundos. Quem deu esta ordem foi Deus. Então, a família, ela também controla os instintos sexuais. Veja que importante. 1 aos Tessalonicenses 4, 3 a 6, o apóstolo Paulo diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, não pode haver, na questão sexual, profanação, que é o contrário de santificação. Não pode haver coisas ilícitas, pecaminosas. A vontade de Deus é a vossa santificação. E ele explica depois, que vos abstenhais da prostituição, é profanação. Prostituição é abominação. Prostituição é pecado. Prostituição tem consequências terríveis. O Senhor diz, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vos abstenhais da prostituição. Versículo seguinte. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O corpo tem que ser santo, tem que ser honrado. Versículo seguinte. Não com o desejo de lascívia, de pecar sexualmente, como os gentios que não conhecem a Deus. Esse é o mundo que jaz no maligno, que não está nem aí para o que faz com o corpo, ou o que fazem com o seu corpo, ou se prostitui, ou se tem desejo, ou se praticam lascívia de todo. Não é para nós isto aqui. E diz o versículo 6, e que nesta matéria de prostituição, de corpo, né, ninguém ofenda, nem defraude ao seu irmão. Então, quando alguém prostitui, está defraudando outra pessoa. Isso é uma ofensa. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Então, Deus é o vingador. Quem faz justiça é Ele. Deus não tolera prostituição. Amém? Ouça, amado. Com atenção, Deus é contra a prostituição. E essa prostituição, as pessoas dizem, não é aquela da moça de programa que recebe para... É qualquer tipo
de pecado com o corpo fora do casamento. Fora do casamento, tudo é prostituição, é fornicação. Vem da palavra porneia. Tudo isso é abominação, é contra Deus. Amém? Então é importante saber o que é exatamente essa prostituição, né? Então nós perguntamos assim, e como é que esses instintos sexuais são controlados? Como é que eles são satisfeitos? Na relação familiar entre um homem e uma mulher. A Bíblia também ensina, além dessa situação de santificar o sexo no casamento, na família, a Bíblia também ensina sobre a herança familiar. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 127, 3 e 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Olha que coisa linda. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então, filho não é chatice. Filho é herança. Filho na adolescência não é aborrecente. Filho é herança. Filho não é trabalho. Filho é herança. Um filho, amados, é um galardão, é um prêmio, é um presente de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem tem filho, diga glória a Deus, meu filho é um galardão. Não é um garanhão, é um galardão. Presentão de Deus. Amém. Os filhos ficaram todos felizes nessa hora. Mas Deus, na sua palavra, também tem instruções para os filhos. Olha, tudo está na Bíblia. Veja Provérbios 4, 1 a 7. Ouvi, filhos. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Principalmente os que ainda estão, filhos todos somos, né? Mas quem é filho que ainda está na instituição familiar, ainda não saiu para formar a sua família. Ouvi, filhos, a instrução do pai. E estai atentos para conhecerdes o entendimento. Versículo 2. Porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Isto é um pai. É Salomão que está falando. Ele aprendeu boa doutrina, ensinamento, entendimento, conhecimento com o pai dele. Quem era o pai de Salomão? Davi. Davi ensinou para ele e agora ele vai falar para os filhos. Ele diz, quando eu era filho em companhia de meu pai, quer dizer, quando Davi estava vivo e eu morava com Davi, tenro e único, diante de minha mãe, olha, no seio familiar, o que ele diz? Então, ele me ensinava e me dizia, pai tem que ensinar e dizer. Ih, não tenho tempo, tem que arrumar esse tempo. Davi era rei, que tempo tinha Davi? Era rei, julgava as causas, vivia ouvindo a voz de Deus no meio dos sacerdotes, arrumando as coisas nas aldeias, guerra para todo lado. Mas ele tinha tempo para ensinar e para falar com Salomão. Salomão está aqui agora falando como o homem mais sábio. Então ele me ensinava e me dizia, olha o que o pai dizia para esse filho, retenha o teu coração as minhas palavras, presta atenção no que eu te ensino, meu filho, guarda os meus mandamentos. O pai mandava, o pai dava ordem e vive. Quer dizer, se você seguir a minha educação, se você seguir os mandamentos, por que ele podia seguir esses mandamentos e ter vida? Porque era Davi que dava esses mandamentos baseados no que ele recebia do Senhor. Amém? Então, isso aqui é muito lindo, versículo 6. Versículo 5. Adquire a sabedoria. Busca praticar a palavra. Adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca. Quer dizer que ele falava e dizia, não se esquece, hein? Não se esquece, tá? Nem delas ter apartes. Então o filho tem que saber o que o pai ensina, o que o pai manda, o que é para obedecer. Não é para se apartar disso. Versículo 6. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Salomão aprendeu tanto que quando ele ficou adulto e Deus falou para ele, o que você quer pedir? Pede o que você quiser. Ele pediu o quê?
Sabedoria, porque o pai dele disse, a sabedoria vai fazer você viver, a sabedoria vai te guardar, a sabedoria vai te levar longe, a sabedoria vai te enriquecer. E o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, pai, mãe, eu queria nessa hora falar para você que nós temos a obrigação, obrigatoriamente foi nos dada a função de ensinar os nossos filhos, e os pais e mães digam amém. Ensinar tudo em casa. Não é, eu não sei sobre esse assunto, eu compro um livro e dou. É aprender para ensinar, e se aprende na Bíblia. O tema de hoje é como a Bíblia pode me ajudar a ter uma família feliz. Então nós temos que aprender o que nós não sabemos, estamos aprendendo aqui com muita propriedade para poder ensinar os nossos filhos. Passar esse conhecimento para os nossos filhos. Essa é a nossa função, ensinar em casa, tudo. Educação, respeito, civilidade, submissão, tudo. Comer, beber, sentar, levantar, se desculpar, perdoar. Nós temos que ensinar tudo. Ou você acha que a escola ensina alguma coisa? Dessa natureza, não. Ao contrário, desensina. É ou não é verdade? Nossos filhos, eles não podem ser ensinados pelo mundo. Então não fique preguiçoso, nem remisso nessa função, nessa tarefa. Porque o mundo não tem nada que é bom. Eu me lembro quando os meus filhos foram para a escola, lá no jardim, 3, 4 anos, depois iam de peru escolar e voltavam de peru escolar. E às vezes chegavam em casa e falavam uma palavra estranha lá, um palavrão. E nós perguntávamos, você nunca ouviu nem o papai nem a mamãe falando isso? Nem vó, nem vô, nem tio, nem tia, nem ninguém. Você nunca conviveu com ninguém falando isso. Onde você aprendeu isso? Na escola. Nunca ensinamos os nossos filhos a fazerem bullying. Onde as crianças aprendem bullying? Na escola. Você ensina a não fazer diferença. As crianças nascem, mas elas não sabem o que é um carro zero, um carro velho. O meu marido tirou um carro zero, uma época. Você vai se lembrar disso, Silma. E nós, nossa, um carro com ar-condicionado, com direção elétrica, aquela coisa, né? A primeira vez que você passa do carro mecânico, é tudo novo, né? É tudo gostoso. Há muitos anos eles catatal. E a gente, nós vamos passear no carro novo do papai. Amém. Nós saímos de um culto. No primeiro dia que estava com o carro novo, eles disseram assim, a gente quer ir para casa, porque ia todo mundo para casa fazer um lanche, depois do culto. A gente quer ir para casa com o Chiquinho. Tio Chiquinho era o tio do Lique. E nós dissemos que o tio Chiquinho tinha um fusquinha. Você se lembra daquele fusca amarelo ovo? Sabe aquele que ninguém quer passar perto, os adultos, né? Mas aquilo era bom, aquilo era engraçado. A criança não tem noção, amados. Eles querem conhecer coisas diferentes. Nós, adultos, muitas vezes, é que padronizamos o que vale, o que não vale, o que é importante, o que é menos importante, aquele que tem, aquele que não tem. Só que nós, cristãos, temos outros valores. Nós não damos importância, não ensinamos isso aos nossos filhos. Os filhos vêm falando do coleguinha que é rico, que tem isso, que comprou um tênis. Ele aprendeu aonde isso? Na escola. Aquele é gordo, aquele é magro, aquele é feio, aquele é burro, aquele é grosso. Onde aprende isso? Na escola. Então, nós precisamos ter isso aqui muito claro. Que os nossos filhos precisam ser educados dentro da nossa casa. E nós, amados, ficamos às vezes pouco tempo com eles em relação à bendita da escola.
Então lá eles são massificados. Aí chegam em casa, o pai está cansado, a mãe está cansada, aí põe ele para assistir um negócio, ou dá um joguinho e tal, e aí ele vai ficar a semana inteira aprendendo bullying, aprendendo palavrão, aprendendo a empurrar, aprendendo luta, a dar murro, a fazer sei lá o quê. Aprendendo que não sei se eu sou menino ou menina, eu posso escolher meu sexo. Olha, isto aqui é sério. Nós estamos aqui para redefinir o papel da família bíblica, a família cristã. E nós somos responsáveis pelas gerações que virão. Amém? Então, igreja, vamos prestar atenção nos filhos. Amém. Amém. Ponto número 2. Vamos falar agora de casamento. Nós temos hoje só 2 pontos. O 1, eu já falei sobre algumas funções na família. A família deve proteger, dar segurança, cuidar dos relacionamentos. É na família que nós temos como satisfazer nossas necessidades sexuais. A família é a base. Mas o casamento é prioritário para a construção da família. E casamento é uma ordenança de Deus. Casamento é mandamento, ordenança é mandamento. Grande parte das pessoas que chegam ao nosso ministério não é casada. Então nós incentivamos, sempre que nós podemos, porque é ordem de Deus, logicamente, né? A se casarem. No civil e na igreja, aqui na igreja. Ou em outro lugar, mas enfim, precisa acertar a situação. Não pode viver igual o mundo, na fornicação, na prostituição. Já vimos que o Senhor é o vingador disso. A pessoa, não, mas é meu marido, é minha mulher. Mas, amado, Deus deixou regras. Eu não me submeto aos homens. Isso já é desrespeito à própria ordem de Deus, que Ele diz, estejais sujeito a toda autoridade. Existem autoridades para governar, para ajustar, existem leis civis que nós devemos nos submeter a elas, sim. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César, não é só pagar imposto, é dar a César o que é devido. Se César estabelece leis e nós vivemos debaixo de César, cumpra a lei. Ainda que nós não tenhamos lei, porque somos da graça, nós temos civilidade, nós precisamos obedecer às autoridades e as leis constituídas na nossa nação. Então, amados, é para acertar, não pode ficar morando junto maritalmente, porque é prostituição. Desculpe, não rasgue o cartão de membro, vou usar o que o apóstolo fala. Não pegue a carteira e vá embora, não fique com raiva da bispa, eu estou lhe ensinando pela palavra como ter uma família feliz. E alguns já tiveram os seus sonhos de casamento esboroados. Já estão aí numa segunda relação. Deus permite? Sim. Mas tem que ser do jeito de Deus, senão vai esboroar de novo. Tanto é que no meio cristão há pessoas no 4º, 5º casamento, inclusive pastores. Então nós precisamos, sabe, abrir os ouvidos e tomar uma atitude diante do que Deus está nos falando. Né? O casamento, ele traz a relação de complemento do homem com a mulher. É uma interdependência de tipos diferentes de pessoas, né? Que se tornam uma só carne. Uma pessoa só. É um complemento biológico, um complemento emocional, psicológico e espiritual. Então, casamento é coisa séria. Gênesis 2:18, o Senhor disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Deus, sendo Deus, não viu nada de bom em solidão. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, para cada homem de Deus, há uma auxiliadora idônea. Para cada auxiliadora idônea, há um homem de Deus. Aí Deus tinha feito esse homem. Esse homem era segundo a vontade de Deus. O Senhor fez para esse homem, segundo a vontade dele, uma auxiliadora idônea. Uma mulher certa. Amém? Existe um homem certo para a mulher certa. Existe a mulher certa para o homem certo. Diga glória a Deus. Muito bem. Então eu queria começar a dissecar um pouquinho mais esta questão do casamento. Número 1.
No casamento, homem e mulher se completam em suas necessidades. Tanto homens têm necessidades como homens e mulheres necessidades como homens. Nós já sabemos que o homem é totalmente diferente da mulher. Fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente, até o cérebro é diferente, tá? Hoje já existem comprovações científicas sobre isso. E espiritualmente também. Apesar de termos o Espírito de Deus que nos alinha, mas Deus trata com seres distintos. Ele é Deus, Ele nos conhece. Assim como um pai que tem um filho homem e uma filha mulher, sabe que eles são diferentes. Você vai educar igual, mas você tem um tratamento diferenciado com a menina e com o menino. É verdade, Cláudio, presbítero? Sim. De alguma forma nós temos diferenças. Nós vemos essa diferença. Então, no casamento, há essa complementação em necessidades. Veja, Gênesis 1:33. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Foi no sexto dia que homem e mulher foram criados. E Deus diz que quando acabou aquela criação, acabou o dia, houve tarde e manhã, o sexto dia, o quê? Viu Deus tudo quanto fizera. Ali houve o primeiro casamento. Foi ali que Deus fez a mulher para aquele homem e disse o quê? Crescer e multiplicai-vos. É para procriar. É para ser fecundo. E Deus viu tudo quanto fizeram e eis que era muito bom. Então essas necessidades que um complementa o outro, isso é muito bom. Diga, casamento é muito bom. Ainda, amado, que o seu tenha sido uma derrota. O passado passou, eis que tudo se fez novo e a verdade é o que Deus diz. Se um casamento não foi bom, foi uma tragédia, é porque não houve princípios bíblicos dentro desse casamento. Só isso. Ou porque se casaram ímpios. Pessoas que não têm Deus. Fica difícil mesmo. Mas a verdade bíblica é que o casamento é muito bom. Então, quem crê na Bíblia vai dizer, casamento é muito bom. Gênesis 2, 18 e o 24. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 24. Por isso, porque ele tem agora uma mulher certa para ele, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós estamos vendo aqui como Deus preparou para que se completassem tornando uma só carne. Gênesis 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, é Adão, sua mulher, sua esposa, é dele. Coabitou, dormiu com ela. Ela concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então, homem dorme com mulher, faz sexo com mulher, a mulher engravida, tem um filho e isso é do Senhor. O filho é dado por Deus, amém? O sexo é bom, no casamento é de Deus. Viu Deus que era muito bom. Amém? Então diga, sexo no casamento é muito bom. E fora do casamento, ainda que seja bom fisicamente ou prazeroso, é prostituição, é abominação, é pecado e Deus vai vingar. Então não se brinca com essas questões, tá bem? Número 2, sobre casamento. O casamento é uma ordenança do Senhor. Então vamos ver em 1 Timóteo 4, 3 a 5. Existem pessoas, né, dentro do contexto está falando que existem até religiões, entidades que proíbem o casamento. Por exemplo, a Igreja Católica proíbe o casamento dos seus sacerdotes. Exigem abstinência de alimento, proibição de casamento, que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, proibir casamento é contrário à vontade de Deus. Proibir que se coma algum tipo de alimento, não come porco, porque não sei o quê, não come a galinha sufocada, não come não sei o que lá. Isso o que é? Contra Deus. Tá bem? Pois tudo que Deus criou, e no contexto ele fala de casamentos e alimento. Tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Então, casamento não é recusável e alimentos, de espécie alguma,
pode ser recusável também. Amém? Amém, glória a Deus. Porque pela palavra de Deus e pela oração, casamento pela palavra e pela oração é santificado. Alimentos que alguns julgam abomináveis, pela oração e pela palavra são o quê? Santificados. Tá bem? Muito bem. Próximo. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 2 e 9. Mas, por causa da impureza, a impureza sexual, é o contexto de 1 aos Coríntios 7, vai falar de sexo, tá? De homem e mulher. Então está dizendo que por causa da impureza que há na carne, se não se casa, cada um tem a sua própria esposa. E cada uma o seu próprio. Então é um marido só para uma esposa só. Uma esposa só para um marido só. Ok? E diz o versículo 9. Caso, porém, não se dominem, aí está falando aos solteiros, que se casem. Não sei me dominar, preciso de sexo, preciso que se... Porque é melhor casar do que viver abrasado, e você entenda abrasado fazendo qualquer outro tipo de coisa que não convenha. Então, quem não se domina, e normalmente 95% da população não se domina, porque casa, constrói uma família. Se vivem bem é outra história. Se depois se prostitui é outra coisa. Mas a necessidade está implícita em satisfazer necessidades através do casamento. Ok? Ponto 3. O casamento é o lugar para a vida íntima de um homem e de uma mulher. Homem e mulher. Hebreus 13, 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, digno de honra. Se tem algo que tem honra, a maior honra que pode ter alguma coisa, alguma instituição, algum relacionamento é o casamento, é o matrimônio. O matrimônio é o que tem mais honra diante de Deus. Bem como o leito sem mácula. Também tem honra uma cama sem pecado. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, casamento é sagrado, é digno de honra. Não pode ter cama suja, entendam o que é isso. Não pode ter impureza ou adultério entre um homem e uma mulher. Amém? Ponto 4. O casamento é uma relação de compromisso. Então, casou-se, está comprometido até o último fio do cabelo, até que a morte separe. Diz a palavra em Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Acabou a historinha de papai e mamãe. Tem que cortar cordão umbilical, financeiro, emocional, de dependência, sentimental, de cuidados, de segurança. Agora, se está pronto para casar, tem que assumir um compromisso total, tornando-se os dois uma só carne. Agora, essa é a família desse homem. Não pode ter mais, não é amor, não é cuidado, não é carinho, né? Lógico que ninguém vai abandonar pai e mãe. Mas aquele nhenhenhen, aquela coisinha de, eu preciso ligar, não, agora você liga para a sua mulher. Eu preciso dar uma passadinha na casa da mamãe, não. Agora você tem a tua casa. Então, isso tem que ser muito bem definido, porque senão estão aí os problemas com sogras, com noras, com genros, porque um homem não sabe muitas vezes cortar esse cordão umbilical, ou a própria mulher muitas vezes não faz isso. E aí, os pais que são amorosos, normalmente super protetores, não entendem esse corte e continuam ali tentando ajudar no bom sentido e acabam sendo um problemão e um tropeço para o casamento dos seus filhos. Tá? Então, isso aqui tem que ficar muito claro também. Ponto número 5. O casamento é uma aliança entre o casal e Deus. Ah, Deus não estava no meu casamento. Você que pensa. Casou, tem uma aliança com Deus. Diz Malaquias 2, 14 e depois o 10. Vamos ler o 14 primeiro. Diz assim: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Quer dizer, quando um homem se casa com uma mulher e vice-versa, né? O que acontece? O Senhor é testemunha, o Senhor está ali. Com a qual
tu foste desleal. Então, se quebrou a aliança, foi desleal, não cuidou da mulher, não alimentou, se pulou a cerca, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, não pode haver infidelidade, não pode haver deslealdade. Antes de pôr o 10, vamos pôr aquela outra versão que eu passei. Veja de uma Bíblia com a linguagem atual, como é que diz? Vamos lá, na outra versão. Está logo em seguida, amados. E vocês ainda perguntam, está com letra grande, eu mandei esse texto. Isso. Olha a outra versão de Malaquias 2,14. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Na hora do casamento há votos, há promessas. Você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, do seu acordo, da sua aliança. Então Deus está nisso. E Ele vê todas as coisas. Então, casamento é aliança entre os dois, mas uma aliança com Deus também. Agora vamos por Malaquias 2,10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Quer dizer que quando um casal se casa diante de Deus e são desleais, o que acontece? Está profanando a aliança, porque é o Deus, é o mesmo Deus que os dois estão invocando para esse casamento. Então, tem que se tomar muito cuidado com essa questão de deslealdade e infidelidade que quebra a aliança com Deus. E quebrar a aliança, nós tivemos uma série aqui, quais as consequências da quebra de uma aliança? Misericórdia, não é verdade? Então, ponto 6. O casamento deve ser no Senhor. O que é isso? Eu só posso falar isso para quem é solteiro ainda, né? Ou para quem vai se casar de novo. Então, preste atenção, porque não se pode casar com ímpio, com ímpia. Não pode misturar boa semente com má semente. Isso foi ordem de Deus desde lá atrás, desde Gênesis. O Senhor não permite, porque Ele sabe o que está para acontecer lá na frente quando isso acontece. E não precisa só o Senhor nos alertar, nós temos visto isso ao longo dos anos. Quantos problemas, quantos pedidos de oração, quanta gente desesperada com relação ao seu casamento. Por quê? Porque casou fora do Senhor. Não é que casou fora de uma igreja, não é que casou fora de uma cerimônia cristã. Não casou com a pessoa que Deus desejava que casasse. Julgo igual. Então, olha o que diz 1 Coríntios 7, versículos 12 a 16. Ao mais digo eu, não o Senhor. Aí é Paulo com a opinião dele. Se algum irmão tem mulher incrédula, agora já está casado, é homem, e tem uma mulher que não crê em Deus, é incrédula, e essa mulher consiste em morar com ele, não abandone. Então, o que nós temos que entender aqui? Que para um homem crente, vai ser muito difícil, à medida que ele cresce na graça e no conhecimento, que ele sabe o que é a Bíblia, é muito difícil conviver com uma mulher que não tem a mesma base espiritual, que não crê no mesmo Deus, que não crê na palavra de Deus. Mas o que Paulo está falando? Volta. Paulo está dizendo o quê? Tem mulher incrédula? A mulher incrédula está lá querendo morar com o crente? Não há? Paulo está chutando o pau da barraca, amado, desculpe o termo. Ele está dizendo, casou? Aguenta. É isso que ele está falando. Você casou com uma incrédula? Aguenta. Agora vamos para o próximo. E a mulher que tem marido incrédulo? E esse marido incrédulo consente em viver com ela? Deixa ela vir para a igreja, orar, ouvir louvor, blá, blá, blá. Mesmo deixando tudo isso, eu ouço aqui aos montes. É terrível ter um marido incrédulo. É muito difícil ter um marido incrédulo.
Mas o que Paulo diz? Não deixe o marido. Então, para a mulher também, casou, agora aguenta. E eu vou dizer aqui uma coisa, mas fundo do meu coração. Casar com julgo igual já não é fácil. Já tem os seus, você sabe, não é? Já tem os seus ajustes de buscar. Todos os casados aqui no Senhor sabem que eu estou falando a verdade. Já temos as dificuldades de sermos pessoas diferentes, de termos coisas para ajustar na vida. Agora imagine não ter a mesma base espiritual. Mas aqui está a ordem bíblica. Nós estamos seguindo a palavra. O tema de hoje é como a Bíblia pode me ajudar a ter uma família feliz. Vamos seguir, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Então, quando uma esposa é crente, santa mesmo, ela santifica o marido. Ela não salva o marido, mas ela faz com que esse marido tenha até um comportamento aceitável, um comportamento manso, um comportamento que parece até cristão, porque ele aprende com ela. E ele é santificado no convívio da esposa santa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então os filhos também são santificados quando uma esposa ou um marido passam valores, passam o seu testemunho para o cônjuge incrédulo. Quem está entendendo? Amém? Isso não é fácil, essa palavra é difícil, mas é o que nós temos que viver, nós temos que aprender. Versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, quer dizer que se o incrédulo, aquele que não crê em Jesus, quiser apartar-se, quiser separar-se, em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. O que é isso? Porque na lei, o irmão tinha que assumir a esposa, né? Ela tinha que ser cuidada pelo cunhado, caso um marido pulasse fora. Mas nesse caso de não ser crente, então segue o seu caminho e fique todo mundo em paz. Deu para entender? Amém? Versículo 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? O que ele está dizendo? Você não sabe se o seu marido ou a sua esposa, nesse momento incrédulo, ainda virá a ser salvo. Então, muitas vezes, é você que vai levar para esse homem ou essa mulher incrédulos a palavra. A fé pode se manifestar, ser salvo, e aí virar jugo igual, não desigual mais. Estamos entendidos até aí? Amém, glória a Deus. Vamos lá. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Agora vem a ordem do Senhor para quem ainda pode. Eu li primeiro para quem já está casado entender como as coisas são. Tá? Agora, não estou casado. Vou me casar primeira vez ou segunda vez. Pretendo reconstruir uma família. Não vos ponhais em jugo desigual. Não vos ponhais é ordem, é mandamento. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Não se meta com quem não crê como você. Porquanto, que sociedade, se não pode haver sociedade, muito menos casamento, né? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Você é a justiça. O incrédulo é a iniquidade. Ou que comunhão, imagina compartilhar intimidade da luz com as trevas? O incrédulo é trevas. Não se meta com incrédulos. Versículo 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Você está em Cristo, o incrédulo ainda segue o curso do mundo, está no maligno, jaz no maligno. Ou que união entre o crente com o... Tem união? Tem união, igreja? Tem casamento de crente com incrédulo? Não. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Você é santuário de Deus, o Espírito Santo mora na sua vida. Como é que você vai ligar-se a alguém que não vê distinção nenhuma em santo, imagem, qualquer outro ídolo? Não é? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Os crentes, os que creem, sereis o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles. Está namorando com o incrédulo, sai fora. Não fique com raiva de mim.
Deus tem um crente para você, uma crente para você, um homem e uma mulher segundo o coração dele. E mesmo que se diga crente, espere, porque tem muito lobo com pele de ovelha. Pelos frutos conhecereis. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos. Aqui não é quem é casado, é quem ainda não se uniu, quem ainda tem a possibilidade. Às vezes está namorando, às vezes está noivo, às vezes está metido numa família que estão ali querendo pegar aquela mocinha crente para salvar o filho drogado. Meu Deus, tem histórias assim na obra de Deus. Ou pegar aquele moço crente porque sabe que ele é bom, que ele é fiel, que ele não vai prostituir, que ele não vai fazer mal para sua filha, mas ali está uma filha da perdição. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas, o incrédulo é impuro, não toca. Se não pode tocar, não pode beijar, não pode abraçar, não pode fazer sexo, não pode tocar com o incrédulo. E eu vos receberei. Diga glória a Deus. Serei vosso pai. Aí Deus vai agir como um pai. E um pai dá o melhor para os seus filhos, amados. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar nesse momento, encerrando o nosso culto, por casamentos. Casamentos que já são, casamentos que serão, mas para que nós, que hoje ouvimos, como a Bíblia pode nos ajudar a ter uma família feliz, pratiquemos essa palavra. Se você está com uma situação muito difícil e é casado, você vai pedir ao Senhor a capacidade dele, a força dele, para você santificar o seu cônjuge, santificar os seus filhos, levar para a sua casa esses valores, porque Deus vai honrar a sua vida. Se você ainda não é casado e quer se casar, você tem a lição antes. Deus está cuidando tanto de você para que você não caia nas armadilhas do diabo e depois engrosse as estatísticas de divórcio. Vamos orar?